Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Eu poderia iniciar falando que todo mundo deseja ser bom. Que não existe uma pessoa que sonhe em trilhar os caminhos do mal. Ai, que bom seria se assim fosse, né? Mas não é. Porque se eu falar todos, eu estou dizendo todo mundo. E se eu disser que ninguém de sã consciência gostaria de trilhar os caminhos errados, eu estou incorrendo em erros iguais em polos opostos. Porque todo mundo e ninguém é muita gente. E o ser humano, ele é diferente entre si. Então, por mais que eu ache isso algo absurdo, uma pessoa ter uma índole diferente, eu não vou dizer nem deformada, defeituosa, não, porque cada um, vou dizer diferente, mas uma índole que o faça sonhar em trilhar o lado ruim, em fazer maldade, em ser desonesto, ser antiético, fazer pessoas sofrerem. Mas existe, claro que existe. Tem aqueles que se tornam maus por consequências dos coices que a vida deu, e outros que não, que já nascem aquela índole, aquela coisa ruim, não vou dizer estragada, não quero aqui julgar ninguém. Mas é claro, quando a criatura tende para o bem, uma criatura boa, melhor, né? Melhor para ela e para aqueles que a cercam. Se ela é muito boa, poxa, melhor ainda. Agora, se ela for demasiadamente boa, será uma grande virtude, mas ao mesmo tempo poderá configurar um problema gigantesco. Não entendeu? Eu não te culpo, porque quando eu comecei a tomar conhecimento do relato que segue, eu também não entendia muito essa forma de pensar ou colocar as situações. Mas agora eu peço, assista o relato até o final e veja se quando chegar lá você terá conclusões parecidas com as minhas. Porque honestamente, essa história me fez pensar, e pensar muito, em determinadas questões naturais que estão à nossa volta e que muitas vezes a gente não dá atenção devida. Senhor Romário, meu nome é Eduardo. Agora, desde criança, eu via o meu nome como curto demais. Não que o meu sobrenome fosse curto. Muito pelo contrário. Eu era o Eduardo de Souza Menezes de Ávila. Eduardo Souza Menezes de Ávila. Mas ainda eu achava curto, pois faltava um pré-nome. E esse pré-nome, eu sabia que eu poderia incorporar a meu nome numa questão de tempo. Faltava a palavra padre. É isso mesmo, senhor Romário. Eu desde piazinho, desde criancinha, na minha cidadezinha lá no interior gaúcho, eu sonhava em ser padre. Olha, o meu pai, ele era religioso, mas não era assim dos mais. Frequentava a missa, participava da comunidade, mas não era dos mais fervorosos. E a minha mãe ia no mesmo sentido, ela era católica, a nossa família toda era católica, apostólica, romana. Ela era presente na igreja, participativa, mas também para a beata, estava muito longe. O que eu quero dizer com isso?
que eu não tive a influência de casa. Sabe aquela família que escolhe ou que sonha com o caminho de cada filho? Bom, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser aquilo, esse aqui vai estudar, vai ser doutor. Esse aqui vai trabalhar aqui, vai ser agricultor, vai continuar tocando a propriedade da família. Agora, esse aqui vai ser padre. Não, minha família não tinha isso. Eu cresci com meus irmãos de uma forma natural. E essa vontade de ser padre, bom, talvez, eu acredito que boa possibilidade tenha nascido de eu estar ali vendo a atuação do meu grande amigo e do meu ídolo, que era o Padre Maurício. Meu Deus, eu achava a postura daquele homem, no altar ou fora dele, a sua forma de agir, pensar, falar. Ele era incrível, ele era incrível. A batina já não era mais obrigatória, como a indumentária para o padre se apresentar na sociedade. Ele não usava sempre. Mas aquele colar, a pescoceira, como se fala, aquilo ele não largava nunca, ele se identificava. E ele tinha uma imagem aberta do mundo. Ele era um padre que cumpria as determinações da igreja, que trabalhava pela sua paróquia, mas ele tinha um jeito especial de ser. E eu fui crescendo, assistindo aquelas missas maravilhosas dele, os sermões, a forma que ele se comunicava, ele fazia todo mundo dar risada, ele emocionava a certa feita, ele tinha o dom da palavra. Eu viajava, eu me imaginava naquele altar. Como também me imaginava trabalhando na comunidade, como ele trabalhava, tendo o respeito que ele tinha de todos. Era impressionante o quanto eu sonhava em ser o Padre Maurício, o quanto eu me guiava por ele. E ele sabia desse encantamento. Ele me tratava até de uma forma diferente dos outros meninos. O Miguel pensava duas vezes em falar determinadas frases, porque ele sabia. Os outros meninos seria apenas algo a ser descartável. Para mim, poderia virar um dogma para a vida. Mas eu cresci normal, jogava bola muito bem, por sinal. Era um zagueiro de botar respeito, e não aliviava não. Eu tentava ser duro, mas leal, mas não viesse com frescura pra cima de mim que o pau pegava. Eu era problema. Dentro da área era o xerifão. Muitos diziam até que eu teria futuro. Mas o futebol para mim era um prazer. Como era um prazer brincar com os meus amigos, com as minhas amigas, jogar taco, subir em árvore, andar a cavalo. Nunca gostei de caçar. Não. Sempre me senti mal com a ideia. Na época, eu acho que todo moleque tinha a funda, o bodoque, a tiradeira. Eu tinha a minha e era bom de tiro. Mas chegou uma época que a rapaziada entendeu qual era a minha estratégia e começou a me isolar na hora de sair para caçar. Tava aquele passarinho, a coisa mais linda do mundo, lá na ponta do galho, cantando. 2, 3 faziam milha, eu era o primeiro a atirar. Paf! No galho. Aí o bichinho voava. Nossa, aquilo para mim era uma vida salva. Bom, quando fomos crescendo, lógico que começaram a surgir os primeiros estímulos, E mesmo eu sendo sacristão, eu era um menino forte, saudável. E os hormônios começavam a agir. E aquelas meninas, as nossas colegas de brincadeira, de repente se tornavam assim, sabe, figuras que a gente olhava de forma diferente. Aos poucos, vinha a maturidade física, se é que o senhor me entende. E eu deixava rolar. Como sacristão, meu Deus do céu.
Como eu gostava de limpar aquele altar, de preparar a missa. Eu fazia por gostar. E o Padre Maurício, conversando comigo, vendo meu jeito, logo percebeu ali uma vocação que poderia dar frutos. Mas aos poucos, eu comecei a me ver dividido entre a vocação do Santo Padre, santo, e o que sentia meu corpo. Claro que ali no meio da rapaziada a gente falava muita coisa, eu escutava, muitas vezes ficava meio retraído de falar na minha frente, porque eu tinha essa coisa assim de padre, de santo, mas no fundo a gente liberava geral. E aí eu lembro, no final de uma missa, terminamos tudo, limpamos tudo. Eu olhava para o Padre Maurício olhava para mim, eu olhava para o Padre Maurício, aí na terceira olhada ele disse, tá bom, velho, fala aí, o que é? Eu disse, não, nada. Fala, rapaz, nós somos amigos. Futuros colegas de profissão. Aí ele disse, padre, eu não sei se eu estou pecando. Ele olhou para mim, eu imaginava, vai, diz aí, como é que é o nome dela? Eu falei, não teve menina nenhuma ainda. Não do jeito que o senhor está falando, ou pensando. Mas que a gente aprende certas coisas e tem hora que não dá para suportar. E eu faço, sabe, coisa, eu já sei, eu bati uma. Seu Mário, é um susto. Aí ele voltou e disse, tá, tu bate uma, e daí? Qual o problema? Aí do susto veio um alívio, não é pecado? Ele pecado, ser jovem? Ser saudável? Ter estímulos? Não. É natural. Agora, se você exagerar na dose, não será pecado, mas será burrice. E outra. Não me pergunte se padres também fazem, que eu não quero entrar nessa intimidade. Você que tire suas conclusões, ou vá aprender o dia que for padre. E agora? Agora você sonha em ser, mas ainda não é, não fez os votos. Se tiver alguma menininha aí, alguma coisa que você acha que dá para encaixar, vai, cara, vai. Faz parte da natureza, faz parte da vida. Só cuidado, aí fala daquela coisa de não pegar uma menina virgem, para não ter problemas com a família, imagine naquela época. Muito menos deixar uma menina grávida. Aí foi ele que me explicou como é que funcionava todo esse esquema de gravidez. Ele me ensinava muito. E falava que eu tinha o direito de agir igual a todo jovem da minha idade. Mas também eu tinha o dever de tomar cuidado para não me complicar, estragar meus planos de vida e também não usar menina nenhuma, ludibriar, iludir e atrapalhar que ela também cresça como mulher. Então eu ajeitava a minha cabeça. Eu cresci realmente de uma forma saudável. E antes de ir para o seminário, eu tive 2 meninas que eu pude conhecer o que era uma relação homem e mulher. Coisa boa, nossa, como eu gostei. Aí que eu entendia o que era a tentação na vida do padre, naquela ilusão, sabe? Se a igreja não permite, o padre não faz, sabe? Eu ainda estava começando. Aí que eu tinha que resistir à tentação. Seu Romário era um menino muito bom, de boa índole. E modéstia à parte, eu sou um cara bom. Entrei para o seminário. Já estava há 1 ano. Quando voltei para minha cidade, nesses dias de folga, eu vi uma menina linda. Mas linda, muito simples a forma de vestir, mas doce, uma candura, um rosto. E quando eu olhava para ela, eu dizia, mas eu conheço essa menina. Quando eu descobri quem era, seu Romário, era a Sônia, a Soninha.
A Soninha que estava ali sempre com a gente, mas na época era uma pirralha, magrelinha, né? Ela devia ter uns 4 anos menos que eu. Agora imagine, eu estava com 17. Quando eu enxerguei a Sônia, ela estava com 13 para 14. Já mostrando uma exuberância feminina. Aquela menina que eu conheci não existia mais. Eu fiquei fascinado. Mas em todos os sentidos. Como pessoa, ela era diferente. Ela era meiga. Ela tinha um sorriso discreto, uma educação. Ela era fina, embora fosse de uma família humilde. Eu nunca tinha visto ela na igreja, porque a sua mãe não era católica. Frequentava o que a gente chama de sincretismo religioso. Sempre respeitei. Sempre considerei, embora a minha igreja determinasse diferente, que a gente tem que fazer o bem, servir a Deus, ser útil às pessoas. Então, se a minha fé me faz uma pessoa boa e útil à sociedade, e me faz bem, não prejudica ninguém, perfeito para mim. O mesmo valia para os outros. Isso eu conversava muito com o padre Maurício, que sempre acompanhou minha evolução. Tudo que eu aprendia no seminário, eu comentava com ele. E ele já começou a perceber que aquela minha vocação infantil estava meio que, sabe, ainda era grande. Mas ele costumava me dizer: filho, você tem uma vocação plena, um desejo de servir a Cristo. Mas não significa que você tenha que servir a igreja e se curvar ao que ela determina, caso você discorde. Você só será um bom sacerdote se falar o idioma da sua igreja e concordando com as palavras que diz. Pense bem, você ainda tem muito tempo até seus votos. E dali por diante, você dará a sua palavra para Deus e para a igreja. Aí, se voltar atrás, ou tiver qualquer ato que vá contra a tudo aquilo que você aceitou como certo, você realmente estará decepcionando a todo mundo. E eu ia pensando, eu ia analisando certos dogmas, certas proibições, certas obrigações, certas limitações, tudo que envolvia a figura de um padre. E também tinha um problema novo: a Soninha. A Soninha despertava em mim aqueles hormônios que eu sabia que teria que conviver e controlar por causa do celibato. Outras moças despertavam em mim esse sentimento, mas a Soninha era diferente. Não era algo animal, que 5 minutos ali no 5 contra 1, se é que me entendem, pronto, acabou. Não, era algo de corpo e alma. Meu Deus, eu gostava de conversar com ela, eu gostava de sentir o cheiro dela, a presença dela. Eu realmente, quando eu voltava para minha cidade, eu voltava pensando em estar com a Soninha. Eu percebia que ela queria ficar comigo. Muitos diziam que nós tínhamos nascido um para o outro, que era o santinho e a santinha. Eu nunca me considerei santo, mas a Soninha, eu sabia que ela era diferente. E com um detalhe, ela ia lá na religião, na doutrina da sua mãe. Claro. Mas o mais engraçado é que ela não falava no seu pai, ninguém conhecia o pai da Soninha,
Até um dia que ela comentou que ele era um bêbado, um irresponsável, que foi embora, deixou ela e a mãe. Mas mesmo assim, quando ela falava um bêbado, um irresponsável, não era com ódio, não. Era, lógico, uma certa decepção por não ter a figura paterna dentro de casa. E seu Romário, nós fomos nos encontrando, nós fomos conversando, nós fomos nos conhecendo, e eu estava cada vez mais encantado. Isso eu dizia para mim. Na verdade, eu estava apaixonado, com os 4 pneus arriados e o step furado. Eu não sabia, mas a cada dia que passava, se tornava mais difícil ficar longe da Soninha. E eu sentia a reciprocidade. Aí teve uma festa junina na cidade. Nós fomos, eu dancei com ela. Lógico que já surgiu um zum, mas dançar era permitido. Na verdade, eu dancei com várias moças, com várias senhoras, para meio que disfarçar, mas a vontade era estar com Soninha. E no final nós voltamos para casa, conversando. Estava uma noite fria, mas bonita, enluarada, com estrelas. Sabe aquela noite propícia? Uma estrada, chão batido, interiorzão, árvores para os 2 lados. E ali, brincando, conversando, sorriso, de repente, paramos de sorrir, um olhando para o outro, e rolou um beijo. Senhor Romário, foi o beijo da minha vida. Como eu disse, eu já tinha saído com outras moças, até vias de fato, mas não foi a mesma coisa. Ali foi um beijo de alma. Claro, depois vieram os desejos de desculpa, sabe, os pedidos de desculpa, não podia acontecer, pois é, não vai se repetir, não sei o que, pá. Padre Maurício. E eu contei. Aí ele olhou para mim e foi franco e disse: olha, o beijo em si, esquece. Beijo é uma relação de amor, foi um momento que vocês viveram, pelo que você está me dizendo foi lindo. Não é o caso. O que você sente por ela também é maravilhoso. Mas não é o caso. Se você aprender não a sufocar esse sentimento, mas ter essa moça como algo lindo que apareceu na sua vida, aprender a conviver, mas não consumar. Agora, se você acha que será feliz assim, seguindo no sacerdócio, eu te abençoo. Se considerar que seria muito mais feliz com ela, saísse do seminário e fosse construir a sua vida, eu te aplaudiria. Agora, se você seguir como sacerdote, sendo infeliz, aí eu não te perdoo. Porque você não será nem um ser humano realizado e muito menos alguém preparado para assumir uma comunidade e representar a igreja. E aí ele me falou: eu te dou um tempo, mas não deixe passar do 3º ano de seminário. Porque se você continuar para decidir lá no final do curso, você estará sendo desleal com a igreja e também com algum jovem que realmente quer seguir, e você está ocupando o lugar. Então agora, Senhor meu amigo, Senhor Padre Eduardo, ou quem sabe, Senhor ex-Padre Eduardo, ou simplesmente Senhor Eduardo, está nas suas mãos decidir. Senhor Romário, estava nas minhas mãos. E não era fácil. Ninguém estava me cobrando nada.
Eu é que tinha que saber, aprender a me conhecer e entender o que realmente queria. E quanto mais eu tentava me convencer que deveria continuar no seminário, mais apaixonado eu ficava por Soninha. E o mais engraçado, o mais impressionante, a sua mãe, mesmo sabendo que eu era padre, ou pretendente a ser padre, ela incentivava que nós ficássemos juntos. Quando eu chegava na casa dela, ela não ficava em volta, ela dava liberdade. Teve um dia que eu cheguei na casa da Soninha, a mãe dela não estava trabalhando lá no culto. Chegou em casa 10 da noite e eu fiquei lá para não deixar a Soninha sozinha. Quando ela chegou, nós estávamos deitados no sofá, com a Soninha no meu ombro, não aconteceu nada, nós adormecemos simplesmente vendo televisão. Mas ela não demonstrou assim, nenhum pânico, nenhuma indignação. Não sei, eu acho que ela tinha certeza que nós acabaríamos juntos, que eu perceberia que a minha vida só teria sentido do lado da filha dela. E foi o que aconteceu, seu pai. Antes de terminar o 3º ano de seminário, eu desisti. Voltei para minha cidade, fui trabalhar no sítio com o meu pai, me recebeu muito bem, não falou A nem B, meus irmãos também. De repente, eles respeitavam o meu desejo de ser padre e respeitaram também o desejo de entender que eu não nasci para ser padre. Repetindo, eu nasci para servir a Cristo, não a maioria das leis de uma igreja, leis essas que não foram criadas por Jesus, e sim por homens, e que muitas tinham as falhas dos seres humanos, os interesses dos seres humanos, enfim, as fraquezas humanas. Mas eu voltei, participava ativamente da comunidade, da paróquia, pedi Soninha em namoro, ficamos noivos. E claro, eu chamei Padre Maurício para que ele realizasse, celebrasse o nosso casamento, a nossa união. Aí conversando, ele, tá bom, não tem nada a ver com isso, mas a sua noiva vai entrar na igreja de véu, grinalda e branco? Eu disse, padre, eu acho que vai, né? Coisa de toda mulher. Mas ela faz jus ao branco, ao véu, Você me entende? Eu disse, claro, padre. Nossa, nós não fizemos nada que fosse contra as leis de Deus. Ele olhou para mim assim, quem disse? Eu, como é que foi, padre? Não, nada. Ele só olhou para mim e disse, olha, eu fiz essa pergunta porque eu quero que você entenda que você está fora da igreja. Agora, você é um homem. Então, meu querido, como homem, você é livre não para fazer tudo. Você se libertou das limitações da católica apostólica romana. Mas você terá que aprender a conviver com as restrições das leis da sociedade e também das suas leis. Você que vai determinar a sua conduta. Então, como homem, você pode ter a mulher que quiser. E se estiver com ela em 4 paredes, não existe pecado. Existe instinto animal. Mas se você estiver com a sua mulher entre 4 paredes, não existe pecado, não existe limites. Existe o instinto animal e o amor que une 2 pessoas. Então, você que vai definir o seu certo e errado. Hoje você ainda está solteiro. Se sair com outra mulher,
Aí eu, não vou fazer isso. Não, não precisa dizer para mim. Se você sair com outra mulher e achar que é normal, viva o seu normal. Depois de casado, se você sair com outra mulher, sabendo que está traindo a sua esposa e achar que é normal, viva o seu normal. Você viverá conforme as suas regras, repetindo, dentro das regras da convivência. Mas sabendo que o seu certo e errado pode ser diferente do certo e errado de outro indivíduo. Mas, no final, você terá que responder por que fizer. Aí eu falei, tá, mas padre, por que o senhor está me dizendo tudo isso? Aí ele vai olhar, tu acha que eu não percebi o jeito que você olhou para as pernas da sobrinha da dona Jussara na última missa? Eu mal tive vontade de me enterrar no chão. Que vergonha. Que vergonha. Vergonha não por ter olhado para aquelas pernas que eram maravilhosas, mas por imaginar que se ele viu, outras pessoas devem ter visto também. Eu estava do lado da Soninha, eu estava desrespeitando a mulher que eu iria levar para o altar para ser minha esposa, minha companheira, a mãe dos meus filhos. E aí que eu entendi por que ele perguntou se Sônia merecia o branco, o véu, a grinalda. Não tinha nada a ver com virgindade. Ele queria que eu me conscientizasse que se ela merecia, se eu achava que colocar uma aliança no dedo dela seria uma honra, uma bênção para mim, como é que eu me via no direito de colocá-la numa situação daquelas? Eu estava desrespeitando a mulher que seria parte da minha família. Eu tinha muito o que aprender. Aí quando eu falei isso para Maurício, ele disse, tá, e daí? Diga algo que eu não sei, você tem muito o que aprender. Mas claro, por isso você é jovem. Então aprenda. Simples assim. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Seu Romário, o casamento foi lindo. Foi lindo. A igreja na cidade era pequena, estava lotada. Só que quem levou Soninha para o altar foi o meu pai. Eu sentia um certo vazio nela. Eu senti que em um determinado momento ela olhava na igreja esperando que o pai dela chegasse para levá-la. Ele podia estar vestido do jeito que estivesse, mas que ele estivesse ali. E ele seria a justificativa que ela estava dando para ela mesmo de estar casando na igreja católica, porque ela era meio católica, porque o seu pai era católico fervoroso, isso ela sempre disse.
E a sua mãe esteve presente no casamento e demonstrava felicidade. E nunca pediu que a gente fosse para casar, fazer os votos na sua igreja, no seu templo. Então tinha muito respeito. Olha, seu Romário, eu voltei a estudar, eu trabalhava pesado. Para mim foi fácil estudar nas escolas locais, porque vindo de um seminário que o ensino é bem mais avançado, eu tirei de letra. Logo, teria o meu diploma do ensino médio, poderia fazer um vestibular. Eu queria ter uma carreira. Eu queria crescer. Bom, os 2 primeiros anos de casado, foi maravilhoso. Eu conheci a minha parceira, a minha amiga, a minha companheira e a minha mulher, olha. Soninha. Rapaz, que foguetinho. E conforme Maurício tinha me falado, aquilo era lindo demais. Não tinha limites, não tinha hora, não tinha lugar, não tinha posição. Era lindo demais, era muito fogo, era muito tesão, era muito amor, porque ali eu entendi a diferença. Não era só um instinto animal, era um instinto animal também. Talvez esse instinto fosse o maestro, mas o conjunto da obra tinha outros fatores fundamentais. E claro, eu, com 21 anos, Soninha com 17, nós dois no auge da juventude, da paixão, não demorou muito e veio a notícia: eu seria pai. Senhor Romário, naquela época eu estava feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Porque quando eu fui morar com Soninha, quando nós fomos dividir a mesma cama, esporadicamente, mas num número considerável, ela tinha pesadelos. Pesadelos horríveis. Ela gritava: me deixe em paz, me deixe em paz. Pelo amor de Deus, vai embora, me deixe em paz. Teve uma noite que eu acordei, mas assustado. Ela estava em pé no quarto, com a porta aberta e gritando: saia daqui, vai embora, saia daqui, nos deixe em paz, saia daqui, saia daqui. Eu conversei com o padre Maurício e ele disse: eu não sou médico, não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Pode ter vários fatores, até mesmo a nova vida, sabe, toda essa intensidade, ou até mesmo a experiência que ela viveu com o pai, enfim. Vai levando. Tem que perceber mais detalhes. Mas, às vezes parava, às vezes continuava. Eu cheguei a conversar com a minha sogra. Ela meio que... ela sempre teve isso, ela sempre teve pesadelo, ela é sonâmbula. Eu não te falei porque deixei que ela te falasse, mas de repente ela não falou porque nem sabe o que é, porque quando está dormindo não sabe o que acontece, sabe? Ficou por isso. E logo, seu Romário, ela já estava com um barrigão enorme, a coisa mais linda do mundo. E eu lembro que eu saí do trabalho, ia a pé para casa. Aí vem aquele morador de rua. O cara era do meu tamanho assim, não era pequeno não, mas todo acabado, todo lanhado, tudo água, uma sacola, um cheiro forte. E ele veio em minha direção. E algo que eu ainda tinha que me preparar para a vida fora da igreja, que eu tinha essa coisa de acolher todo mundo. E não fugiu a regra, ele chegou em mim, me olhou: tudo bom, rapaz? Eu disse: tudo bem, e o senhor? Aí eu estou feliz e preocupado, ele disse. Ele: é mesmo?
E o que está lhe faltando? O que eu posso ajudá-lo? Ele, não, eu estou feliz por saber que eu tenho um genro incrível igual a você. Senhor Romário, meu Deus do céu. Eu estava diante do meu sogro. Eu nunca tinha visto aquele homem. E com certeza, se ele fosse mendigo, morador de rua, na cidade eu já teria visto. Aí ele me falou, podemos conversar? Eu disse, podemos, vamos lá. Aí apontei, tinha uma padaria do outro lado, vamos ali. Não, por favor, não. Vamos num lugar que possamos ficar sozinhos.